Diego, que a maioria de vocês, quem é associado da BFintex, já conhece. Eles são os diretores da BFintex, além de a Ingrid, co-founder do Banco Linker, e o Diego, da Start Me Up. E a gente também está com o José Luiz Rodrigues, que faz parte do nosso conselho da associação, e que também está muito envolvido no nesses processos regulatórios. Então, eu queria agradecer novamente a presença de vocês e dos nossos painelistas, e fiquem à vontade também para fazer as perguntas pelo Zoom ou pelo YouTube, que a gente vai estar controlando aqui junto com a Ingrid e o Diego, tá bom? Muito obrigada, boa tarde. Bom, boa tarde a todos. Só para fazer uma apresentação inicial, como a Mari falou, sou Diego Pérez, um dos diretores aqui da BFintex. Eu lido lá na associação no dia a dia com questões regulatórias, né? A gente sempre convida os associados para se reunirem nos grupos de trabalho específicos para lidar dos assuntos que tangem a regulação do mercado financeiro e de capitais. E o tema que hoje está em pauta é o Open Banking, né? Eu vou abrir o espaço para o Otávio Damasio fazer sua apresentação pessoal. Depois a Ingrid e o José Luiz falam um pouco sobre o trabalho que a gente vem fazendo, para, na sequência, o diretor Otávio Damasio fazer as palavras iniciais aí sobre o Open Banking, e aí a gente interage no meio do caminho com perguntas, tá bom? Então vamos lá, por favor, Otávio. Boa tarde, seja bem-vindo. Agradeço em nome de todos a sua participação, para você também fazer uma breve apresentação de quem é você, para a gente abrir também os demais moderadores e seguir em frente com o bate-papo aqui. Ok, então, obrigado, Diego, obrigado pelo convite. Só para entender a dinâmica, eu já faço minha apresentação inicial agora, falo um pouco, ou só a apresentação pessoal mesmo? Só a apresentação pessoal, aí passo para a Ingrid, para o José Luiz. Ok, depois eu falo. Aí depois a gente volta para você. Ok, então, inicialmente, muito obrigado, boa tarde a todos, obrigado pela BFintex pelo convite, Diego, Ingrid, José Luiz, pela participação nesse painel. Meu nome é Otávio Damasio, sou diretor de regulação do Banco Central do Brasil, e como o Diego já adiantou, estou hoje aqui para conversar um pouco sobre a regulamentação e os próximos passos do Open Banking no Brasil. Perfeito. Vou na sequência aqui. Bom, boa tarde todo mundo. Eu sou a Ingrid Bart, também diretora executiva da Associação Brasileira de Fintechs e também fundadora, ainda não é um banco, Mari, mas a gente está trabalhando para que um dia seja. É uma instituição de pagamento que oferece contas digitais para pequenos empreendedores, chamado Linker. É um prazer imenso estar aqui. Também estamos trabalhando com bastante proximidade com o Banco Central nesse tema. É um tema que bastante gente tem interesse, quer entender também um pouco dos impactos sociais disso, por que está se falando tanto desse assunto, então por isso que a gente também trouxe esse meetup. Então eu queria que vocês se sentissem muito à vontade para mandar as perguntas no Zoom e no YouTube. Eu estou aqui controlando as perguntas, fazendo uma curadoria. A gente vai tentar responder todas, mas participem, aproveitem a oportunidade e vai ser incrível. Bom, como o Diego já apresentou, eu sou José Luiz Rodrigues, a maior parte do ecossistema me conhece. Eu já estou na BFintech basicamente desde a fundação, como conselheiro, mais dedicado à área de regulação. E não preciso nem dizer que a gente está com uma demanda altíssima nesse período, né? E, embora tudo que estamos passando nesse momento de crise do nosso coronavírus aí, a gente tem conseguido manter as pautas e evoluir, e muita conversa aqui com os reguladores. Isso tem trazido alguns resultados, acho que bastante interessantes, né? E, de pronto, agradeço também a disponibilidade do Damasio, sempre nos atendendo muito prontamente aí. E vamos lá, vamos transformar essa tarde aí num debate bacana para a gente sair com menos dúvidas ou mais pauta para resolver. Boa tarde, vamos lá. Diego, você, né?
Não, eu já fiz a minha apresentação. É. Acho que o próprio Otávio Damasio pode já fazer a fala inicial dele sobre a iniciativa que está em desenvolvimento. Então, Damasio. Ok, muito obrigado. Então, novamente, boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem, se cuidando. E a ideia é falar um pouco a visão geral do Banco Central nesse processo, os próximos passos, e depois abrir também para um debate, tanto entre os que estão no painel, mas com todos que estão participando dessa live, né? Acho que as duas primeiras mensagens que eu queria passar dizem respeito ao momento que a gente está vivendo agora, né? Então, a gente tira várias lições desse momento e primeiro, uma das lições é a necessidade da gente reforçar essa agenda de inovação, né? Lembrando, no âmbito da agenda do BC-REST, inovação já era uma prioridade do Banco Central, né? E durante esse período de Covid-19, a gente percebeu que muitos dos receios que a gente tinha de dificuldade de implementação tecnológica, eles foram superados, porque as soluções que foram colocadas pelo sistema financeiro e, naturalmente, por outros segmentos da economia foram super rápidas, com inovações, inclusive, e em alguns casos assim projetos que estavam no pipeline, mas demorariam alguns meses, alguns anos, se concretizaram em dias, em poucas semanas. Então, a tecnologia ela permite você fazer isso e isso ficou muito claro nesses primeiros momentos de Covid-19, né? Agora, não tenha dúvida também que se a gente tivesse um sistema financeiro ainda mais digital, ainda mais capilarizado e ainda mais inclusivo digitalmente, com certeza os impactos na nossa economia seriam menores, né? E mais do que isso, as próprias políticas públicas e as políticas que as empresas e a sociedade como um todo implementadas seriam cada vez mais eficazes e mais eficientes, tá? Então, isso reforça um pouco ainda mais a nossa agenda de inovação no Banco Central, né? E mais do que isso, com tudo que a gente está passando, que a sociedade está passando nesse momento, provavelmente a gente vai observar, e já está observando, mudanças de hábitos das instituições financeiras, das pessoas jurídicas e das famílias, das pessoas físicas, demandando cada vez mais inovação para resolver seus problemas do dia a dia, seus problemas financeiros. E isso tudo se alimenta e provavelmente a gente vai ter um sistema financeiro diferente pós esse período, né? E um sistema diferente, com mais inovação, com mais tecnologia. Então, esse é um aspecto importante que eu acho que reforça toda a iniciativa que o Banco Central tem feito desde 2014, 2015, nessa área de inovação, e que é um dos principais componentes da agenda BC-REST, que já vinha sendo implementada. E aí, dentro desse contexto, gostaria de reforçar aqui duas prioridades da agenda do Banco Central. A primeira é de pagamentos instantâneos, né, que está no curso, os projetos estão sendo implementados e tem um deadline até o final do ano que a gente vai estar implementando efetivamente o sistema Pix de pagamentos instantâneos. E o segundo, naturalmente, é o core aqui do nossa discussão de hoje, que é o Open Banking, né? E aí, por que o Open Banking, qual a importância do Open Banking na visão do Banco Central? O Open Banking ele tem diversos objetivos muito alinhados com o momento atual. Primeiro, ele visa aumentar a eficiência do sistema financeiro, incentivar ainda mais a inovação. Uma vez me comentaram que o Open Banking pode guardar algum paralelo com a internet há 20, 30 anos atrás.
No início você não sabe direito para que serve, mas depois de alguns anos você percebe que sem aquilo você não consegue viver. Então, a gente cria uma plataforma agora, um sistema de compartilhamento de informações e serviços que vai abrir uma gama infinita de potenciais inovações do sistema financeiro. Quais? Algumas eu consigo até antever agora, mas a grande maioria, provavelmente, vocês que estão engajados nesse âmbito de inovação e no âmbito de fintech vão ter que buscar essas soluções e a gente está criando só a base para isso acontecer. Então, incentivar a inovação é um dos objetivos. Aumentar a competitividade do sistema financeiro, eu acho que isso é extremamente importante. Fomentar a inclusão financeira via o mundo digital, né? E um link muito importante com um princípio que tem prevalecido no mundo afora de empoderar o consumidor financeiro. A ideia de que a informação pertence ao consumidor, ao cliente dos produtos e serviços financeiros, e cabe a ele decidir se quer ou não quer compartilhar essa informação com outros participantes do ecossistema do Open Banking, ok? Então, esses que são os principais objetivos que têm norteado essa agenda, né? A gente, como havia sido prometido, desenvolvemos a regulação foi colocada em consulta pública em novembro do ano passado. De novembro até final de abril, nós não só recebemos as diversas sugestões via consulta pública, mas mantivemos inúmeras reuniões com todos os players do mercado, sempre muito aberto, sempre muito participativo em termos de eventos, para colher todas as informações possíveis. Estudamos cada vez mais a experiência internacional de países que implementaram ou estão em processo de implementação do Open Banking. E, como havíamos prometido, no final de abril, o Conselho Monetário Nacional aprovou a regulamentação definitiva, né? Tem vários pontos importantes que foram ajustados durante o processo da consulta pública, mas o principal dele, eu acho que, como a gente já tinha estudado muito antes também, ele já estava dado e a gente fez pequenos ajustes marginais. Então, a participação no ecossistema do Open Banking, ela está delineada para as instituições autorizadas pelo Banco Central. No caso das instituições que pertencem ao S1 e ao S2, os grandes bancos, a participação é obrigatória, né? E para as demais instituições autorizadas é facultativa, mais uma vez que ela começa dá o pontapé inicial no seu relacionamento, no seu engajamento no Open Banking, se exige a reciprocidade dela, ou seja, ela tem o direito de receber as informações de outros participantes do ecossistema, mas também é obrigada a compartilhar suas informações com o ecossistema. Naturalmente, sempre lembrando, a decisão do compartilhamento da informação pertence ao cliente, ele que tem que autorizar esse compartilhamento. O nosso modelo é um modelo bem abrangente. Quando você compara com outros países, você vê que o Brasil já foi no extremo em termos de abrangência. Em alguns lugares está se definindo, discutindo não só mais Open Banking, mas Open Finance. E quando a gente repara o que a gente propôs no âmbito da nossa regulamentação, é muito compatível já com essa segunda fase do Open Banking em outros países, do Open Finance. E, para fazer a implementação, o Conselho Monetário decidiu fazer em 4 etapas. Então, a primeira etapa, na primeira fase, a gente organiza e padroniza a questão dos dados da própria IEF, né, de uma forma muito mais detalhada do que hoje existe, de forma eletrônica, padronizada, para que todos os participantes possam ter essas informações e partir para exemplo de um serviço que pode ser bastante usado como assessoramento dos seus clientes.
Então, a primeira fase é dos dados da própria app. Na segunda fase, a gente começa com os dados do cliente, naturalmente sob autorização, cadastro do cliente, os dados das transações do cliente acerca de produtos, serviços, talvez esse seja o core do Open Bank, a segunda fase. A terceira fase começa a inicialização das transações de pagamento e da proposta de operações de crédito. Nessa terceira fase, o Open Bank se linka ao segundo projeto prioritário do Banco Central, que é o PIX, de pagamentos instantâneos. E na quarta fase, a gente expande um pouco o escopo em termos de produtos e serviços, né? Envolvendo operações de câmbio, investimentos, seguros, previdência complementar aberta, naturalmente daqueles produtos e serviços são transacionados pelos conglomerados financeiros. Então, o cronograma prevê essas 4 fases e, mesmo diante de todos os desafios do Covid, o Banco Central se organizou de uma forma muito bem estruturada, junto com o próprio sistema, e a implementação já começa agora em 2020, no final de 2020, e se conclui em 2021. Ou seja, no final de 2021, as 4 fases programadas do Open Bank vão estar completas, e o Open Bank vai estar pronto para ser utilizado e desenvolvido por todos que participam desse ecossistema, né? Acho que 2 pontos que são muito questionados, de dúvida pelos participantes, por todos que interagiram com o Banco Central. O primeiro diz respeito à regulação versus autorregulação, e o segundo, a questão da governança. Então, eu sei que provavelmente vão ser temas que vão ser objeto de perguntas na hora do debate, mas vou adiantar aqui alguns pontos. Então, em alguns países, você teve modelos no qual você criou uma entidade específica, né, com um orçamento pré-definido pelo regulador, né? Aqui no Brasil, a gente optou por fazer um modelo que compatibiliza a regulação com a autorregulação. Então, no bojo da regulação, que a gente já publicou agora no final de abril, a regulação trata dos princípios, dos objetivos, a regulação trata do escopo mínimo de dados e serviços, o escopo de participantes, o compartilhamento, a questão da jornada do cliente. Nesse aspecto, eu acho que é extremamente importante ressaltar. Um dos principais desafios de outros países ao implementar o Open Bank foi exatamente a jornada do cliente. Esse mostrou um grande entrave de desenvolvimento do Open Bank, e isso foi extremamente importante na nossa construção, porque a gente discutiu muito com outros reguladores internacionais dos desafios e tentou incorporar vários mitigadores para esse ponto na nossa regulamentação. Então, a questão da jornada do cliente é um ponto que a gente vai estar olhando no detalhe na implementação, e já foi um objeto de grande detalhamento no âmbito da regulamentação. Então, o compartilhamento está na regulamentação, dos requisitos para o compartilhamento e das responsabilidades do compartilhamento, inclusive contratação de parceiros. A questão da gratuidade do ressarcimento, gratuidade dos acessos, e também criando a questão da franquia mínima para alguns produtos e serviços. A definição do que deve conter, no mínimo, na convenção, a estrutura inicial responsável pela governança e o cronograma de implementação, como eu já mencionei. Então, todos esses pontos estão na regulamentação que já foi publicada. E na autorregulação, a gente deixou o padrão tecnológico e de procedimentos operacionais, lembrando sempre que são trocas de informações entre duas instituições financeiras ou instituições de pagamento, enfim, das instituições autorizadas que vão participar do ecossistema. Então, a implementação de interfaces, padrões certificados de segurança,
a solicitação de compartilhamento de dados e serviços, mas tudo isso o Banco Central está acompanhando, tem todo um estudo, a parte de TI do Banco Central está participando plenamente desse processo, e esses pontos também relacionados à tecnologia foram pontos que nós, Banco Central como um todo, não só a área de regulação, mas a área de TI, a gente explorou bastante com os parceiros internacionais, com os outros reguladores internacionais e também com os órgãos, quando for o caso, que implementaram isso, o Open Banking em outros países. Outro aspecto que está na autorregulação, a padronização do layout de dados e serviços, né? Os canais de encaminhamento de demandas e resoluções de disputas, os valores de ressarcimento, naturalmente, daquilo que extrapolar a franquia mínima, e outros direitos e obrigações de participantes, além do repositório dos participantes, que é uma lista de todas aquelas instituições que estão efetivamente participando do Open Banking, né? Então, aí tem a segregação do que está na regulação, que está público, e daquilo que a gente está construindo na autorregulação. E aí vem uma questão da governança da autorregulação. O desenho que a gente está construindo com os participantes é um desenho de 2 camadas, a camada deliberativa e os grupos técnicos, né? E o que é importante são os princípios, principalmente para essa camada deliberativa, né? Então, acho que é importante destacar aqui a pluralidade e representatividade do mundo tradicional, dos bancos, bancos incumbentes e daqueles que estão chegando, as fintechs ou estão nos bancos digitais, e a participação dos diferentes segmentos, né? Então, muito alinhado com a questão da pluralidade, né? Mas também pegando a segmentação do Banco Central, do Prudencial e as atividades que são autorizadas e supervisionadas pelo Banco Central do Brasil, né? E o equilíbrio, um segundo princípio. Então, o primeiro, pluralidade e representatividade, o segundo, equilíbrio quanto aos objetivos do Open Banking. Um equilíbrio quanto à eficiência e quanto à inclusão, né? Então, a gente quer que dentro desse grupo as partes também tenham voz equânime nas ideias para a implementação desse processo. O que eu acho que é importante destacar na questão da governança, que ela é uma governança que a gente tem classificado como uma governança ou autorregulação assistida, né? O Banco Central vai estar plenamente acompanhando todo o debate, todo o desenvolvimento técnico e todas as deliberações. E sempre vai ter a prerrogativa de, se considerar que as decisões não foram na linha das expectativas que o regulador tem para o Open Banking, a gente puxar isso para o âmbito da regulação. Okay? A gente tem feito esse processo de regulação assistida em alguns casos recentes, né? Principalmente nas construções dessas conversões que são importantes para o sistema financeiro, e a gente tem certeza que ele vai dar certo. Então, acho que esse é um recado importante. A gente chama o mercado para se organizar, para escutar de uma forma muito mais aberta esse debate entre o mercado e espera que o mercado chegue nos seus consensos, construa os seus consensos em todos os aspectos que a gente delegou para a autorregulação, mas se a coisa não andar da forma como o Banco Central quer ou qual a expectativa que a gente tem em relação ao Open Banking, naturalmente a gente sempre vai ter a prerrogativa de trazer isso para a regulação. Então, para essa minha fala inicial, são esses principais pontos que eu queria trazer, reforçando que superamos mais uma etapa dessa jornada de implementação do Open Banking ao divulgar a regulação agora no final de abril. E agora a gente está no processo de implementação com os prazos já definidos e
prevendo terminar todo o processo de implementação até o quarto trimestre de 2020, outubro de 2021, desculpa, outubro de 2021. Então, são esses pontos. Passo aí a palavra para os demais participantes aqui desse painel. Muito obrigado. Super obrigada. Bom, a gente tem algumas perguntas, já tinham algumas perguntas também que a gente coletou com antecedência, mas com relação ao cronograma, você já mencionou que a gente vai respeitar, obviamente, o cronograma já pré-estabelecido anteriormente, não vai ter nenhum tipo de atraso devido ao Covid, por exemplo, mas eu queria ouvir um pouquinho, especificamente com relação à LGPD. A gente já teve uma oportunidade anterior de conversar sobre isso, o impacto disso no Open Banking e também no cronograma, mas a gente queria ouvir também, num nível estratégico, o que você enxerga de impacto na postergação da implementação da LGPD, se tem de fato, e se isso tem algum impacto no cronograma também. Falar um pouquinho desse tema. Ok. A postergação da LGPD não tem nenhum impacto na implementação do Open Banking. Tá? Naturalmente, o princípio do empoderamento do cliente, do consumidor e de que o dado pertence a ele, que é o princípio principal, né? O princípio principal da LGPD, a gente vai respeitar esse princípio. Acho que é um princípio que está difundido no mundo afora, né? E o Banco Central, naturalmente, dentro do seu arcabouço legal e regulatório, decidiu continuar com o processo de Open Banking e não depende uma coisa da outra. Acho que os dois implementados, eles se fortalecem, mas eles são independentes. Então, o processo de implementação do Open Banking no Brasil, ele vai seguir naturalmente, e naturalmente vamos respeitar todo esse princípio que está na LGPD, do empoderamento do cliente, de que a informação pertence a ele. Perfeito. Eu vou... Estão me ouvindo? Deu um eco aqui. Eu vou começar com as perguntas do chat, tem umas bem interessantes. Eu não vou pela ordem, eu vou tentar colocar mais ou menos no que está em pauta. Você comentou sobre jornada do cliente. Eu gosto muito quando eu vejo o regulador, o Banco Central, falar de jornada do cliente, porque, de fato, a experiência ela vai além do consumo só dos produtos e serviços financeiros, ela passa também pelas percepções e até pela segurança das instituições. E aí vem uma pergunta muito interessante falando, por jornada do cliente, o que vocês entendem? É só a maneira de coleta desse consentimento ou envolve outros pontos da jornada desse cliente? Se você puder falar um pouquinho da percepção de vocês também. Ok. Bem, eu acho que é ótima pergunta, porque, como eu mencionei na minha intervenção inicial, a jornada do cliente é um ponto crucial. O que é o aspecto mais importante da jornada do cliente? Quando ele identifica o potencial de entrar, que entrar no Open Banking vai trazer para ele, ou seja, uma outra instituição, uma fintech, ou um outro banco mesmo, lhe oferece um serviço, mas só consegue completar esse serviço se ele aderir ao Open Banking, é o cliente tomar essa decisão, entrar e conseguir compartilhar a sua informação, ou, no caso, iniciar o processo de pagamento, aí pensando na terceira fase. Né? O que a gente viu isso em outros países? Que essa jornada do cliente ela se mostrava extremamente dolorosa para o cliente. Então, eu estou lá, percebi que se eu fizer contratar um serviço de uma fintech, por exemplo, ela vai me oferecer um produto ou serviço de melhor qualidade, mas para isso eu preciso que ela acesse meus dados do meu banco ou de uma outra fintech que eu tenho relacionamento. Eu preciso entrar no app, autorizar, né? Mas o que se viu em outros países? Que esse processo de autorização ele era doloroso. Doloroso como? Várias etapas,
várias perguntas, muito medo, que eu digo assim, as mensagens que a instituição ia passando era de que aquilo não era seguro, de que aquilo, se você realmente tinha certeza que queria avançar naquele processo, com várias etapas de autorização. Quer dizer, chega num certo momento que o cidadão ele cansa daquele processo e fala assim, pô, tá muito difícil esse negócio aqui. Então, a instituição está me amedrontando quanto à possibilidade de eu compartilhar meu dado com o terceiro. Então, essa dificuldade que existiu em outros países, que atrasou bastante o processo de difusão no Open Banking em outros países, particularmente no mercado inglês, a gente tentou extrair as lições desse processo e tentar fazer que a jornada do cliente, principalmente de entrar, de aderir efetivamente ao Open Banking, que ela seja segura, mais eficiente, que ela não seja um obstáculo para ele efetivamente entrar no Open Banking, que não se criem barreiras excessivas para que ele possa autorizar o compartilhamento de dados e que não se amedronte o cliente excessivamente nesse processo, entendeu? Então, ele decidiu, tomou a decisão de entrar, ele vai fazer um processo que, em tese, vai ser igual ao processo que ele faz para entrar no home banking dele ou para entrar no app da instituição financeira com quem ele mantém um relacionamento. Então, a gente chama, o que a gente sempre classifica como a jornada do cliente, a gente sempre olha para essa fase. Agora, a jornada vai muito além. A jornada vai na segunda etapa, que é aquele serviço realmente, ao permitir acesso aos dados dele, ele teve um produto e serviço bom. Vai também na etapa que ele, agora eu não quero mais esse serviço que essa fintech, esse banco está me dando, então eu quero cancelar essa autorização que eu dei para essa fintech, para esse banco. Então, a jornada vai para tem outras fases. Mas, naturalmente, nesse primeiro momento, a gente está pensando muito nessa daqui, mas não descuidando das demais. Muito bom. Então, a ideia de falar de jornada, experiência do usuário, é que seja algo tão fluido que não gere um desincentivo dele entrar no Open Banking ou dele participar. Então, que isso seja sempre levado em consideração na hora que você está desenvolvendo ali não só o ok do cliente, né? Pegar de fato esse ok, mas também toda a jornada dele de compartilhamento de informação, que isso não se torne tão difícil que ele desista de participar, que é o que a gente não quer que aconteça. Legal. Tem duas perguntas que eu vou tentar colocar em uma só. A primeira se tem algum país que a gente se espelha ou estuda com relação ao Open Banking, que a gente acha que foi uma boa referência. Você comentou alguma coisa já de UK, mas a gente queria ouvir um pouquinho mais sobre isso. Se tem alguma outra estrutura de Open Banking que a gente fica acompanhando de perto. E também uma pergunta que eu achei bem legal. As estruturas de Open Banking de outros países, eles já prevêem os provedores, os terceiros, né? Provedores de serviços terceiros. E foi benéfico, comprovadamente, que permitir a participação desses provedores terceiros, não só ajudou na implementação do Open Banking, como também levou em consideração a jornada do cliente, deixou tudo isso mais robusto. Essa utilização dessas entidades terceiras é algo que a gente já está considerando, dependerá da autorregulação ou tem que ser uma entidade regulada? Então, é uma pergunta bem ampla. Bem, excelentes perguntas. Naturalmente, a gente sempre olhou bastante para o modelo inglês, mas olhou para a Europa como um todo, para a zona euro, que teve lá um modelo de Open Banking também, mas sempre olhou bastante o modelo inglês por ser onde a ideia de Open Banking, de fato, nasceu e se desenvolveu de uma forma mais robusta, com várias peculiaridades.
mas analisamos bastante também a experiência dos asiáticos, de Singapura, de Hong Kong, e também da Austrália, que tem um modelo até mais amplo, não em termos de amplitude geral do que a gente está pensando, mas ele vai envolver também empresas fora do sistema financeiro. A ideia de Open Bank lá, combinada com a questão de LGPD local, ele criou um ecossistema um pouco diferente. Então, a gente olhou para esses países com mais atenção, mas olhou todas as experiências que estavam sendo discutidas. Então, essa é uma das grandes vantagens quando a gente participa dos fóruns internacionais de reguladores, que a gente tem condições de olhar no detalhe cada um, mas também aproveitar as especificidades e as experiências. E esse relacionamento tem sido muito positivo, não só para o Brasil, mas, por exemplo, no caso do UK, a gente compartilha muitas informações com eles, o que a gente está fazendo aqui, tanto que a gente já traduziu também a norma para o inglês, compartilhou quando a gente esteve recentemente, eu fui de novo a Londres, eles tinham lido toda a nossa regulamentação na época da consulta pública, então eles fizeram vários questionamentos, elogiaram outros pontos. Então, em termos de experiência internacional, sem dúvida nenhuma, o UK é um benchmark para a gente, mas nosso modelo, vocês podem ver que é diferente do deles, não é igual. Olhando para a Europa como um todo, os asiáticos, Hong Kong, Singapura, principalmente, e Austrália, mas não deixamos de estudar todos os outros que estão trabalhando no mundo afora, com a iniciativa do Open Bank. Quanto à participação, que aí eu acho que vale uma discussão mais ampla, a gente sempre teve um questionamento no Banco Central, projetos dessa natureza e outros projetos como foi a questão do portabilidade da conta salário, né? Então, a gente sempre teve um dilema entre fazer alguma coisa mais avançada, mais arrojada, observando o perímetro regulatório e de autorização do Banco Central, no qual a gente mantém total controle, ou fazer um negócio um pouco mais contido e ampliar para participantes fora do perímetro. Então, no Open Bank não foi diferente de outros. A gente preferiu ir mais a fundo, mas delimitar a participação daquelas instituições que são efetivamente autorizadas ou autorizadas e supervisionadas pelo Banco Central. Qual é o diferencial aqui? O diferencial é que a gente ainda está pensando em regulamentações de alguns players que a gente deve divulgar, né, principalmente na parte de administradores de pagamento, que vão ser regulamentações talvez mais leves, mas que vão permitir mais players entrarem nesse universo de autorizado regulado para poder operar o Open Bank. Mas não deixa de entrar, ele entrou. E apesar de ter uma regulamentação mais leve, ele entra e tem a chance de participar. Mas aí, volto a dizer, o Banco Central ele está no comando do processo. Isso é super importante. Por quê? Porque, pegando experiências anteriores, e eu gosto de citar a questão da conta salário, que a gente inverteu a ordem de pedido de autorização lá atrás, mas a gente avisou para todos os nossos autorizados o seguinte: use com muito cuidado nisso. Certifique que, de fato, o cliente te deu autorização. Porque se acontecer alguma coisa errada, a mão do Banco Central em cima de você vai ser pesada. Entendeu? E o que a gente viu? O processo funcionou perfeitamente. Entendeu? Então, eu acho que eu gosto desse modelo. A gente mantém o controle, acompanha e flexibiliza um pouco o processo de entrada, mas faz com que a instituição entre no ambiente autorizado e supervisionado, dando maior segurança para o ecossistema como um todo.
Muito bom. Então, na verdade, não seria uma licença bancária, seria uma licença específica para aquele tipo de atividade que essa nova entidade vai participar, vai fazer, na verdade, dentro do Open Banking, certo? Exatamente. Eu acho que um dos grandes mudanças estruturais que a gente fez no sistema financeiro foi o processo de segmentação. O processo de segmentação, acho que acredito que todos os audientes aqui conheçam, mas ele divide o sistema financeiro em 5, na verdade em 6, né? Então você tem o S1, S2, S3, S4, S5 e as IPs, ok? E disso a gente, da grande instituição financeira que opera quase todos os mercados, ou opera todos os mercados, e são enormes, captam força popular, você tem uma regulação alinhada, 100% alinhada com Basileia, até o S5, que você tem requerimentos de capital simplificados, nos quais o próprio Banco Central calcula esse requerimento de capital e devolve para a instituição financeira. E você tem as IPs, que é outro sistema de regulamentação, entendeu? Nesse processo, você separou bancos e não bancos, até o S4 você pode ter bancos, né? E isso permite também você ter arcabouços regulatórios compatíveis com o porte e com a complexidade da atividade que a instituição financeira, a instituição autorizada está provendo. Então, está 100% dentro desse espírito. Perfeito. E estão perguntando também a respeito dos birôs de crédito. Como seria essa participação deles no projeto de Open Banking? Então, os birôs de crédito, eles vai ter a opção de você aderir a uma dessas instituições novas, né? E compartilhamento dessas informações. Agora, são modelos distintos, né? O birô de crédito, ele tem lá o tradicional modelo de avaliação de crédito e avaliação de risco, com base no histórico da operação de crédito. E esse daqui, ele é um conjunto mais amplo de informações para fins distintos, né? Não só de crédito, mas de produtos e serviços financeiros de toda a natureza. Legal. E isso também acaba incluindo o cadastro positivo, né? Então, a gente, de maneira integrada, pode se aproveitar não só dos birôs de crédito, mas do Open Banking como um todo, para conseguir consumir essas informações do cadastro positivo e, no final, todo mundo se beneficiando dessas informações, certo? Certo. Então, informações brutas geradas pela instituição são compartilhadas. Então, a gente sempre teve essa preocupação da questão do know-how de agregação das informações, entendeu? Então, muito se fala assim, mas eu montei aqui um score, eu montei a base de dados. Tudo que foi feito de inteligência em termos de informação pertence à instituição. Mas a informação básica vai poder fluir. Legal. Tem uma outra aqui, que eu acho que todo mundo quer entender um pouco mais também, sobre a responsabilidade. Pode falar? Desculpa, eu só aproveitar para emendar na consulta dos birôs de crédito. Eu acho que tem um ponto aí que é importante a gente falar. Damaso, a gente ouviu bastante agora, nesse último período, por conta da regulamentação aí dos provedores de dados, dos birôs de crédito, daquela autorização que você tem que dá lá com o gestor do Banco Central, e a régua ali ficou meio alta, né? Na verdade, a gente tinha conhecidamente no mercado aí 3 ou 4 birôs de crédito só, são os conhecidos, os famosos nossos aí, e tem muita gente no nosso mundo, aqui no ecossistema, trabalhando com essa matéria, tá? Trabalhando com cadastro, trabalhando com aprimoramento de pesquisa, de consulta. E o modelo que veio na regulamentação, que eu sei que foi discutido bastante com o Congresso e tal, não é uma coisa que só o Banco Central, mas, na verdade, ficou aquele de 100 milhões de capital e algumas outras exigências aí, meio que
excluiu, eu tive até com o João Manuel falando um pouco sobre isso, mas deu uma excluída na possibilidade da entrada de novos participantes aí, tá? Uma vez que o sistema não concorda, estou falando muito mais pelo que a gente ouviu de todo mundo, é que não tem risco no volume que precisa de 100 milhões de capital para você trabalhar com dados, tá? Porque tem máquinas aí muito mais modernas do que o que está no mercado hoje. Quer dizer, se a intenção era a concorrência, ficou essa pendência, essa dificuldade. Tem alguma coisa do Banco Central evoluindo sobre isso para a gente olhar? Porque isso vai ser fundamental daqui a pouco por causa dos sistemas. Tá. Bem, vamos resgatar um pouco a discussão do cadastro positivo. O cadastro positivo começou uma discussão em 2003, primeira tentativa que a gente tentou avançar aqui no Brasil, o cadastro positivo. Eu lembro do primeiro projeto que o governo mandou, ele ainda na Câmara foi desfigurado, o governo teve que pedir para retirar o projeto. Depois, alguns anos depois, o governo mandou um novo projeto, esse novo projeto implementou a primeira versão do cadastro positivo e o cadastro positivo no Brasil não pegou. Não pegou porque precisava da autorização do cliente para entrar e você não ganhava escala. Aí, há 3 ou 4 anos atrás, dentro da agenda do Banco Central da época, a gente resolveu endereçar novamente esse ponto e foram feitas mudanças radicais no arcabouço, não vou falar nem legal, acima do legal, que foi a lei complementar. A gente foi lá, alterou a questão da lei de complementar para poder inverter a ordem, para todo mundo, para todos os clientes do sistema financeiro, a informação fluir diretamente para os birôs e quem não quiser que a sua informação vá para os birôs, ele tem o direito de sair. Antes era o contrário, ele tinha que pedir para entrar, agora ele tem que pedir para sair. Tá? Então, a sistemática é diferente do Open Bank. O Open Bank eu estou autorizando o compartilhamento de dados. No birô, para ganhar escala, é o que a gente está vendo, a gente inverteu a ordem. Todo mundo entra, quem não quiser sai. Entendeu? Então, naquela ocasião, até mesmo para o Congresso ter segurança, foi negociada a entrada do Banco Central como autorizador desse processo, né? Então, e aí criaram os limites, que é esse limite que você mencionou. Então, por exemplo, eu não tenho nada maduro em discussão no Banco Central, mas a gente precisa entender a dinâmica dos processos. Os processos têm uma dinâmica diferente. Uma é informação indo e o cliente pedindo para sair, a outra é informação, o cliente pedindo para mandar a informação dele. Okay. Vamos seguir. Tem uma pergunta também bem interessante. Se na agenda de inovação do Banco Central, especialmente para o Open Banking, vocês estão pensando na adoção de blockchain em alguma ponta dessa estrutura, dessa nova governança e nesse novo projeto de Open Banking? Então, boa parte da questão tecnológica está sendo discutida agora nesse processo de autorregulação. Não vejo por que não ter adoção dessa tecnologia de blockchain. Se vai ter ou não vai ter, a gente está aberto. Se aparecer alguma funcionalidade que a tecnologia do blockchain sirva e seja robusta e traga benefícios para o desenvolvimento, a gente não tem nenhum óbvio quanto à tecnologia. Muito bom, a gente gosta de blockchain. Aqui tem uma pergunta também que eu acho que não vai ser agora, nesse momento, definida, mas é a questão da responsabilidade de um eventual cenário de vazamento de dados. Se a responsabilidade vai ser do banco, né, ou
da entidade que está consumindo esses dados, porque a gente já tem um reflexo de outras regulamentações de Open Banking em que o banco que está compartilhando, a entidade, né, que está compartilhando, ela acaba sendo responsabilizada. Eu sei que ainda não foi, de fato, definido isso, mas como é que vocês enxergam aqui no Brasil? Então, tá. Primeiro, eu acho que na regulação já tem alguns indícios, alguns pontos dessa questão da responsabilidade. A gente está tratando de sistemas que o rastreamento da informação está sempre presente, quem está passando para quem, e aí, naturalmente, o vazamento fica mais fácil de identificar. E aí, quem está recebendo essa informação é que tem a responsabilidade por cuidar daquela informação, pela integridade daquela informação em todos os seus aspectos. Tá? A legislação ela já traz esse elemento e dentro do nosso processo a gente vai estar reforçando esse elemento também. E também, além do registro, para você participar do Open Banking, você tem que cumprir uma série de requisitos legais tecnológicos que minimamente vão garantir a segurança desse tráfego, né? Então, é importante falar que para você conseguir participar, você tem que garantir também minimamente essa segurança. Que aí esbarra num outro ponto também, que é super interessante a gente compartilhar, que é a questão da reciprocidade. Então, nem todo mundo é obrigado a participar do Open Banking, mas quem quiser participar também tem que abrir os seus dados. Aí queria que você compartilhasse também um pouco dessa ideia, já juntando com o tema de segurança, né? Porque independente se eu sou obrigado ou não, se eu quero participar, eu vou ter que cumprir todos esses requisitos legais. E aí também queria um pouco da opinião de vocês com relação a essa parte. Ok. Eu achei, voltando à questão da segurança, há 2 ou 3 anos atrás a gente promulgou uma resolução específica sobre segurança cibernética. Há poucos meses a gente, nos fóruns internacionais, teve um apanhado geral de todas as legislações sobre segurança cibernética, e é muito comum, eles fazem um template lá de como os países tratam de diferentes tópicos. E o que me chamou muita atenção é que, para todos os tópicos de preocupação, a nossa regulamentação estava lá muito bem interessada, atacando o core do problema. Tá? E essa regulação ela pega todo o sistema financeiro. Então, a regulação da segurança cibernética para o sistema financeiro, ela trouxe um elemento que talvez não fosse tão popular na época, da cultura da segurança cibernética dentro das instituições autorizadas, reguladas e supervisionadas do Banco Central. Não tenho dúvida que praticamente todas as instituições têm preocupação com a segurança cibernética, mas nem todas, pré essa regulamentação, elas tinham a cultura difundida internamente e elas tinham políticas de prevenção e depois de mitigação. Tá? E essa resolução que a gente promulgou há 3 anos atrás, ela forçou a todos os players a olharem todos os aspectos dessa regulação. E eu acho que isso reforçou bastante, inclusive os canais de comunicação com o Banco Central e o desenvolvimento também de compartilhamento das informações sobre segurança cibernética entre os participantes do sistema financeiro. Então, isso complementa um pouco aquela questão da segurança. Questão da reciprocidade. A questão da reciprocidade foi um ponto que a gente discutiu bastante durante o processo de construção da norma. Tá? Era claro que era importante botar desde o momento zero as principais instituições financeiras do país, onde a grande maioria da população tem lá seu relacionamento, que são os grandes bancos do S1 e do S2, mas a gente tinha dúvida de como fazer o engajamento dos demais. Okay? Então, mundo afora tem modelos distintos também, tem modelos que uma parte está fora, tem um modelo que o pequeno pode entrar, mas não precisa compartilhar nada. E a gente achou que esse modelo que a gente instituiu aqui no Brasil, ele é justo, é de reciprocidade. Entrou, participou, você tem
pode ter os benefícios, mas você também vai ter que compartilhar as suas informações. E, nesse aspecto, eu volto a chamar a atenção por que eu acho que ele é justo? Porque o próprio sistema bancário brasileiro, os grandes bancos, eles são instituições também que têm um grau de inovação imenso. Entendeu? Talvez eles, dada a complexidade das suas instituições, demorem a adaptar uma ou outra tipo de tecnologia, mas quando você vê no agregado, são instituições altamente avançadas em termos tecnológicos e não tenho dúvida de que eles vão participar ativamente desse processo de Open Banking. Então, a reciprocidade ajuda as duas partes. Eu não estou aqui falando que eu quero favorecer a fintech, eu quero favorecer o banco, eu quero favorecer o cliente. Se a solução para o cliente estiver no banco A, B ou na fintech C, D, ótimo, é isso que a gente quer, eficiência dentro do sistema financeiro. Maior oferta para a sociedade de produtos e serviços de melhor qualidade e muitas vezes customizados. Então, a reciprocidade ela vai servir para os dois caminhos, né? Ele vai poder favorecer tanto um novato, um banco digital pequeno, como vai poder também favorecer uma instituição de grande porte que vai saber usar essas informações também. Não, legal. E com segurança, né? É importante falar, porque se quer participar, vai ter que respeitar todas as regras, especialmente as de segurança. Tem uma pergunta no YouTube, né, Diego? Isso. Pessoal que estiver no YouTube também pode fazer pergunta, tá? Então, o Damaso, a pergunta que veio do YouTube é a seguinte, que você mencionou na sua apresentação, que as entidades reguladas pelo Banco Central que vão transacionar, vão operar dentro do sistema aberto bancário, né, o Open Banking. Porém, na quarta etapa, está prevista atividades de investimento. Nesse sentido, algumas fintechs ou outras instituições, elas não são reguladas pelo Banco Central, mas transacionam investimentos, né? Como que daria a participação delas no Open Banking, se isso for possível? Então, você tem parte de investimentos que são operados por conglomerados bancários que estão na nosso arcabouço regulatório e de autorização de supervisão, e tem parte de investimentos que estão fora. Então, naturalmente, o cara que está fora, ele não acaba não tendo acesso pleno às qualidades do Open Banking, entendeu? Então, esse é um ponto que a parte do investimento, do seguro, que a gente vai fazer etapas de intensificação com CVM, com SUSEP, mas naquilo que estiver dentro do conglomerado bancário, que é um universo hiper significativo, principalmente no caso brasileiro, aquilo vai estar participando. Perfeito. Vou seguir aqui com uma outra pergunta. Grande pergunta. Com relação aos bancos que fazem parte do S3 e são instituições detentoras de contas, a participação será obrigatória a partir da terceira fase, certo? Compartilhamento de serviços de iniciação de transações de pagamento. Como se dará a prestação desses serviços? Essas instituições deverão participar do ecossistema para prestar serviços de débito em conta, transferências, TED, DOC e boletos? Haverá ainda uma regulamentação adicional? Então, na parte do ecossistema inteiro do Open Banking, a participação obrigatória está limitada ao S1 e ao S2. No S3, você tem um outro projeto do Pix paralelo, que as instituições vão participar e elas vão se interagir na terceira fase da iniciação de pagamento. Eu acredito que os bancos, principalmente do S3 e do S4, mas principalmente do S3, eles têm um grande interesse de entrar via reciprocidade também, de forma facultativa e já no início do 1, 2. Minha impressão é a seguinte, quem não entrar vai perder, né?
E entrar logo no início é a forma de você também ir crescendo junto com o sistema. Volto a falar, eu infelizmente não lembro quem me falou para dar os créditos para essa pessoa, mas a gente está criando uma base que com certeza vai ser fundamental para a nova arquitetura do sistema financeiro daqui a 5, 10 anos. Entendeu? Mas para você navegar nessa evolução, nesse desenvolvimento, você tem que estar presente, você tem que estar participando, entendendo o que o seu cliente quer e entendendo também o que o seu cliente está querendo em outra instituição financeira. E você percebe isso quando você está compartilhando as informações que estão hoje restritas no teu banco com um terceiro. Você percebe, por que ele está indo para lá? Ele está querendo isso, está querendo aquilo. Às vezes, ele já está consumindo um produto, serviço financeiro em outra instituição, incumbente ou uma novata, e você não percebe porque você não percebe a informação saindo de você, entendeu? Nesse no Open Bank, você ainda vai ter para ele está mandando a informação para outra, como eu posso reagir positivamente aqui também. Entendeu? É quase um leilão reverso, né? Então, é você disputando, de fato, o cliente com toda essa inteligência. Vamos lá. As informações do Open Banking contemplarão os dados de qualquer serviço que o cliente consumir e a autorização será por serviço ou de uma forma generalizada. Então, tem 2 pontos aqui. Qualquer serviço que o cliente consumir e se essa autorização é por serviço, é por envio de dados até aquele momento, ou ela é, por exemplo, vitalícia, generalizada e sempre eu vou compartilhar os meus dados de uma instituição com outra? Eu acho que uma palavra crucial que a gente sempre usa no Open Bank é a customatização. E o próprio processo vai ser também customizado. Então, pode ser o individual por uma certa transação, pode ser por um período X, ou pode ser eterno se você for renovando aquela autorização automaticamente de tempos em tempos. É uma decisão do cliente, e vis-à-vis o produto que está sendo oferecido, né? Sempre com o cliente autorizando e ele podendo, da mesma forma, parar de conceder aquele fluxo de informação. E aí também pega um pouco aquele ponto que você mencionou de jornada do cliente, né? Então, tem que ser bem entendível para o cliente saber, de fato, o que ele está compartilhando, os limites que esse compartilhamento tem. Então, é bem importante, no momento que você dá esse ok, você entender certinho o que você está fazendo, de fato, com os seus dados. Tem uma outra pergunta aqui. A fase 3 não foi bem entendida em função das novas entidades criadas, iniciador e pagamentos. Quem são? E o encaminhador de proposta de crédito. Quem são? Haverá instrução adicional? Então, talvez não tenha sido bem entendido porque vai vir ainda uma instrução adicional. Então, na instrução adicional, a gente vai ficar claro quem vão ser esses players. Já está no forno, a gente está concluindo essa regulamentação e em breve a gente vai estar colocando, ainda vamos decidir se vai consulta pública, já vai direto, mas provavelmente um períodozinho de consulta pública é bem-vindo. Legal. Só para benefício, não sei se todo mundo conhece esses termos, mas se puder explicar a ideia inicial que tem atrás de iniciador de pagamentos e pagamentos, iniciador e pagamentos, e também esse encaminhador de proposta de crédito. Não sei se todo mundo já ouviu esse termo em algum momento relativo ao Open Banking. Ok. Então, o iniciador de pagamento ele entra na fase 3, que é o processo de inicialização de pagamento, e muitas vezes é aquela interface que você vai usar para fazer efetivamente um pagamento ou uma transferência para alguém, né? A fase 1 e 2 é uma fase de conhecer o seu cliente, não pela ótica de PLD, mas conhecer pela ótica de quem é esse seu cliente, qual o comportamento dele, qual o fluxo financeiro que ele teve no passado, que produto e serviço que ele consome, qual o preço que ele está pagando por aquele produto ou serviço,
que ele precisa realmente. Então, a fase 1 e 2 é uma fase de estruturar um conjunto de informações para eu te oferecer um produto de serviço financeiro. E a fase 3 é uma fase que você faz a transação financeira acontecer na parte do crédito ou na parte do pagamento. Essas duas fases se complementam. Para eu te oferecer um crédito, para eu topar fazer uma transação financeira com você, a fase 1 e 2 são fundamentais, principalmente a 2. Eu te conhecer, saber se você tem receita, se não tem receita, se tem investimento, não tem investimento, se você demanda cheque especial, qual tipo de crédito, se tem financiamento imobiliário, para eu saber assim, qual é a tua demanda, onde está o teu problema, entendeu? E na fase 3 a gente vai para concretizar via pagamento. Não que as transações em prol do cliente só vão aparecer quando a fase 3 estiver implementada, mas elas vão se complementar bastante. O pessoal está animado, quer misturar já o Open Banking com pagamentos instantâneos. E estão perguntando se a liquidação do pagamento iniciado pela instituição iniciadora será instantânea. A ideia, eu entendo que sim, em algum momento. Acho que sim, né? Tudo vai ser instantâneo. O pagamento instantâneo é outro projeto prioritário do Banco Central, um cronograma também que tem a etapa fundamental agora no final do ano, né? Ele vem para facilitar muito a vida do cliente. Qual é a beleza do nosso modelo em relação a outros países? O nosso modelo ele é plural e hipercompetitivo. Ele não se baseia num único modelo de negócio, nem em uma ou duas instituições, como é padrão em alguns outros países, no qual 2 grandes players dominam o sistema de pagamento instantâneo, entendeu? Aqui você cria uma plataforma e dessa plataforma você permite que todos os participantes se pluguem e o sistema funcione. Então, são duas agendas hiper importantes que se complementam. Legal. A gente está já se encaminhando para o final. Não sei se no YouTube tem mais alguma pergunta, Diego. Não. O pessoal no YouTube está um pouco tímido hoje. Zé? Não, tranquilo, está andando muito bem. Eu nem interferi, porque eu acho que as perguntas vamos deixar os nossos participantes aí perguntarem. Legal. Tem um ponto que eu gosto muito de explicar, que eu acho que é uma vantagem do nosso Open Banking, e aí eu queria também ouvir a sua opinião, Otávio, que é a questão de você conversar com entidades representativas, né? Então, a gente sabe que o Open Banking, por exemplo, na Europa, o Banco Central falou com cada uma das entidades de maneira plural, e isso acabou atrapalhando, impactando não tão positivamente no Open Banking lá, apesar de ser um exemplo, apesar da gente ter bastante ponto positivo para aplicar aqui também. Então, eu queria um pouco dessa opinião, que eu acho bem relevante, porque que o Banco Central optou por esse caminho. Tá, eu acho que a pergunta ela é super válida e eu vou dar uma ampliada nela também. O Banco Central, há alguns anos, ele se abriu de uma forma nunca vista antes na autoridade monetária aqui, para conversar com a sociedade. Eu não falo nem com as associações só, porque hoje a minha agenda, se você olhar, você vai ver que tem lado real da economia, tem cidadão, tem defesa do consumidor, tem associações reguladas e associações de não reguladas, entendeu? Associações de regulados e de não regulados. Isso foi muito rico para a gente. Tá? A gente colhe a opinião de todo mundo, escuta todos os pontos de vista e constrói soluções mais robustas, nem sempre endereçando os anseios, os desejos de todos, porque não é difícil isso. Muitas vezes os desejos também são incompatíveis com o nosso mandato, né? Mas pelo menos você
sabe assim até qual é o teu limite e você sabe que você está deixando de fora e como você pode mitigar aquilo que você gostaria de avançar. Isso foi muito mais intenso no âmbito do sistema financeiro. A gente sempre conversou com as associações. Algumas associações, eu te digo, que foram até quase que sugestões do Banco Central para criarem, porque a gente viu um nicho de negócio crescendo, aparecendo, e fala assim, seria bom vocês se organizarem, vocês têm um perfil aqui de empresas que estão vindo aqui que tem uma característica, um DNA que às vezes é incompatível. Em associação A, B, C ou D, a gente sabe que o pleito de uma associação acaba sendo um exercício também de chegar a um consenso. E dentro desse, entre aspas, chegar num consenso, algumas ideias não se chega ao consenso, então não vão para frente. Então, muitas vezes, se precisa aí de associações com a cara. Por outro lado, também é muito ruim você ter um universo imenso de associações, porque você, às vezes, tem o próprio segmento com 3, 4, 5, 6 associações e você não sabe com quem conversar. Você percebe, às vezes, que elas ficam personalizadas. Né? A associação da empresa tal, ela que domina. A gente não quer isso. A gente quer pluralidade das associações, mas que representam um segmento. E esse processo de abertura e de conversa com as associações sempre foi muito importante. A gente nunca deixou de escutar as instituições individualmente, mas sempre privilegiou o relacionamento com as associações que traz a posição do setor. Okay? E, enfim, eu acho que tem sido bem positivo. Sim, a gente concorda e fica um pouco mais organizado, né, obviamente, do que, por exemplo, você conversar no âmbito do Open Bank, especialmente, com 3.000 players de uma vez só, e fica realmente muito difícil. E falando um pouco dessa questão de organização, de comunicação, tem uma pergunta muito interessante, como será orquestrado com as autoridades reguladoras de seguros e investimentos, por exemplo, para viabilizar a integração prevista na fase 4, que atendam também a esses negócios? Então, qual que é a ideia de vocês, obviamente, mais para frente, nas outras fases do Open Banking, de fazer essa orquestração com essas entidades? Então, alguns produtos e serviços financeiros já são, alguns produtos deles já são oferecidos dentro das próprias instituições financeiras. Então, informações básicas a gente já consegue, dentro do nosso arcabouço, endereçar. E a gente vê também essa agenda de Open Bank, que aí se estende ao que lá fora estão se chamando de Open Finance, é uma agenda de também interesse por parte dos demais associações, demais reguladores, entendeu? Então a conversa vai fluir nesse caminho, porque o interesse deles também é um modelo, é uma agenda que traz melhor produto e serviço para o cidadão, no caso de seguro, no caso de investimento, traz transparência, traz concorrência. Então, eu acho que essa conversa vai ser, está sendo e vai ser cada vez mais fácil, porque eu acho que é um caminho sem volta. Inclusive o câmbio também, né, com entidades que possam... Aí o câmbio, a regulamentação já é do próprio Conselho Monetário, está com o Banco Central. Legal. Aqui está falando de novo, especificamente com relação à responsabilização de vazamento de dados. Se a gente não tem a LGPD em vigor, como é que é feita essa responsabilização, por exemplo, se o Open Banking começar a funcionar antes dela? Você já comentou um pouquinho que já tem muita coisa de boas práticas que já estão implementadas, independente de regulamentação ou não. Mas você tem algum ponto a adicionar com relação a essa questão? Se o Open Banking sair antes da LGPD de fato? Então, dentro da nossa regulamentação, você já tem os elementos de tipificação de quem são os responsáveis e a responsabilidade pela guarda, integridade daquela informação. E dentro do nosso sistema, você tem todo o fluxo de informação sempre registrado, entendeu? Então, até prova de compartilhei, indícios. O mundo digital sempre deixa o rastro quando você precisa fazer uma investigação. Ele pode até estar um pouquinho escondido, mas você
batalhando, você vai encontrar aquele rastro. Muito bom. Bom, acredito que do lado do Zoom já está basicamente todas as perguntas meio que respondidas. Diego, Zé, vocês querem deixar alguma consideração final para o Otávio conseguir finalizar? Dado o horário aí, eu sei que o nosso convidado também tem um compromisso às 4h30, para a gente não liberar ele muito em cima. Então, eu acho que a gente pode já dar por encerrado aqui o nosso bate-papo. Só fazendo umas últimas palavras, queria mais uma vez, em nome da associação, agradecer a presença do diretor Otávio Damasio aqui no nosso encontro. Teve um engajamento muito alto, a gente chegou a bater mais de 200 pessoas aqui assistindo a gente só no Zoom, no YouTube provavelmente mais. Então, é um tema que está em voga, é um tema que está quente, as pessoas estão muito interessadas. Para as fintechs é muito importante, a gente acredita que vai abrir as portas para novos modelos de negócio, trazer eficiência para o mercado financeiro e empoderar o usuário final, né, que no final do dia ele é o maior beneficiário. Tá? Então, as palavras finais são essas do meu lado. Abrir também para o José Luiz fazer as suas colocações e agradecer também a todos que estão aqui presentes. Bom, eu queria voltar lá numa palavra do Damasio lá atrás, que a gente tem coisa que a gente não sabe exatamente onde vai dar, né? Porque, na verdade, as grandes mudanças são provocativas. Então, a gente já vem sofrendo. Eu que tenho bastante tempo no sistema financeiro, vi o sistema financeiro mudar algumas vezes, mudar de forma muito pesada, principalmente em planos econômicos, em outros momentos. Aí, o último marcante foi aí 2007, 2008, e o sistema financeiro mudou bastante, reagiu, se modernizou. Espaço que aparecer, essas novas tecnologias, as novas soluções. E agora, na crise, quer dizer, a gente também teve a oportunidade de fazer um grande teste daquilo que fizemos direito ou não, né? Daquilo que funciona corretamente, aquilo que realmente tem um espaço ainda para ser completado. E quando você olha para o processo, você também entende que não vai ter daqui a algum tempo, quer dizer, começando a montagem do processo ano que vem, eu sou até mais otimista e mais rápido que isso, eu acho que não demoram os 5 anos, não. Eu acho que a gente começa a mudar o sistema financeiro com muita força no próximo ano já com a implantação. Então, é uma adaptação grande. Eu espero que pequenos e médios e grandes bancos estejam prontos realmente, a gente tiver interesse. Tem saído matéria no jornal todo dia, hoje saiu no Valor mesmo, uma consultoria internacional já falando sobre concentração, perda de receita, aumento disso, aumento daquilo. Então, realmente é um momento muito juntando, né, esse processo todo de modificação com o próprio pensar um pouquinho na recuperação após a crise é uma coisa difícil de você fechar tudo isso, né? Mas eu acho muito interessante que a gente tenha mantido a agenda, até porque não tem tempo próprio para fazer as coisas. Você tem o tempo que você tem, aquele que você é obrigado a se dedicar para ele, né? Então, a gente tende a sair melhor do que começou, sem dúvida nenhuma. Agradeço ao Damasio aí, deixo a minha recomendação realmente que todos os nossos associados participem ativamente, porque participar de regulação, nessa abertura que o Banco Central vem dando há anos, é o principal ponto de as coisas andarem de forma correta, de andar como o mercado. Eu costumo brincar com uma frase que quem entende do que acontece no dia a dia, quem está perto do mercado, quem está brigando, disputando, somos nós. O regulador tende a ouvir tudo isso e a transformar em coisas seguras, né? Então é isso. Obrigado, Damasio, pela participação aí. Obrigado. Deixa eu só pegar um pouco a palavra do Zé Luiz, só para comentar. Quando eu falei daqui a 5 anos, não que a gente vai esperar 5 anos para as coisas se concretizarem, é que 5 anos eu vou olhar para trás e falar assim, pô, como eu vivi com esse negócio sem isso. Então, mas só para entender. Eu acho que os ETs são imediatos. Eu também falei nesse sentido. Eu também acho que a gente vai olhar com o retrovisor. Legal. Também queria agradecer em nome da associação. É muito especial participar desse momento. Eu não tenho a experiência do Zé, por exemplo, de ter participado de todos os outros projetos junto com o Banco Central, mas agora que eu estou tendo essa oportunidade, a gente está trabalhando, até compartilhando um pouco com todo mundo, todos os associados que estão vindo, a gente está trabalhando incansavelmente, dia sim, outro também. O Banco Central nem aguenta mais a minha cara, de tanto que a gente está lá
defendendo o setor, colocando todos os pontos, abrindo também as informações no sentido de saber o que está acontecendo de inovação. Então, queria agradecer mais uma vez o Otávio, a participação do Banco Central, o apoio e abertura do Banco Central, e conta com a gente também para o que precisar. Ok, muito obrigado. E vamos seguir em frente, todos se cuidem. E estamos 100% abertos para ouvir novas sugestões e peço o engajamento de todos também nessa etapa agora, que é da implementação. Muito obrigado e boa tarde a todos. Obrigado. Boa tarde. Um agradecimento especial também à Mariane, agradecer a Mariane também e a Thalia, que estão aqui ajudando a gente. O pessoal da associação aí que também fez parte de toda essa iniciativa, o Rogério Melfi também, os nossos mantenedores, a gente tem alguns aqui assistindo a gente. E muito obrigado aí a todos, uma boa tarde e uma boa semana. Um abraço. Tchau.